Olá, paz do Senhor, tudo bem? Hoje a gente vai ler João 4. Então, vai lá, pega a sua Bíblia e vamos aqui ler junto comigo. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta de meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: Que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então, saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então, os seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: Daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado:
Um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: Agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galiléia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Ele tinha visto tudo o que fizeram em Jerusalém, por ocasião da festa de Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: Pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: A febre o deixou ontem, à 1 hora da tarde. Então, o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: O seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Este foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galileia. Amém. Bom, o que falar de João 4, né? É uma passagem que ela mexe muito comigo, porque ela mostra um Jesus tão lindo, tão sensível, um Jesus que ele vai direto no lugar da nossa dor, só que não para nos ferir, e sim para nos curar. Essa passagem fala sobre a mulher samaritana, e talvez muita gente já tenha ouvido essa história várias vezes, mas toda vez que eu leio, eu sinto como se Deus estivesse dizendo: olha como que eu enxergo alguém que o mundo já descartou, né? Essa mulher, ela vai ao poço para buscar a água, para retirar a água, num horário estranho. Era um horário mais quente do dia, quando normalmente ninguém iria. Isso por si só já fala muita coisa. Porque às vezes a gente também faz isso, né? A gente tenta passar despercebida, tenta evitar pessoas, tenta evitar perguntas e olhares. A gente tenta carregar a nossa própria dor sem que ninguém perceba. Mas tem momentos que a gente continua vivendo, fazendo tudo o que precisa fazer, só que por dentro a gente tá cansada, tá ferida, envergonhada, decepcionada e muitas vezes até nos sentindo vazias. E o que mais toca no meu coração é que Jesus sabia exatamente onde ela ia estar. Isso é muito forte para mim, porque não foi um encontro por acaso. Jesus ele foi até aquele lugar sabendo quem que ele ia encontrar. Ele foi por causa dela. E eu fico pensando como que isso é lindo, porque mostra pra gente que Jesus não espera a gente estar bem, não espera a gente estar inteiro, com a vida organizada para ele se aproximar. Não, ele vem ao nosso encontro justamente quando a gente está no meio da bagunça, da dor, da confusão emocional, quando a gente está no meio da vergonha e a nossa alma, naquele momento que a nossa alma tem sede. E quando Jesus pede água para aquela mulher, ele começa uma conversa assim, que vai muito além do sobrenatural. Porque na verdade aquela mulher achava que ela estava indo buscar água, mas era ela quem estava sendo buscada, né? Ela acha que ela estava vivendo só mais um dia comum. Só que aquele dia, ela não imaginava que ia mudar toda a história dela. E é assim que Jesus faz. Às vezes a gente acha que é só mais um dia, só mais uma oração ou leitura, só mais um culto, só mais um momento. Só que quando Jesus ele decide se revelar, um único encontro pode fazer com que transforme completamente o rumo da nossa vida. Aqui Jesus começa a falar de uma água viva. Eu acho isso muito profundo, porque ele estava tocando exatamente no vazio daquela mulher.
Não era uma sede física, era uma sede muito mais profunda, né? Era uma sede de amor verdadeiro, de aceitação, de paz. Era uma sede de ser vista de verdade, de encontrar sentido, aquela sede que a gente fica procurando em tantos lugares, mas somente o que Jesus pode dar é o que vai transformar e matar aquela sede, sabe? E se a gente for bem sincera também, quantas vezes a gente também tá dessa forma, tentando sustentar essa sede com coisas que não preenchem o nosso coração, como aprovação, relacionamento, distração. Só que no fundo continua faltando alguma coisa, né? Porque existe um lugar dentro de nós que só pode ser preenchido por Deus. E aí vem uma das partes mais fortes dessa passagem. Jesus toca na história dela, revela algo muito íntimo. Ele mostra que ele conhece a vida dela, mas assim, o que emociona é que ele não faz isso para humilhar ela. Ele não traz a verdade para condenar. Ele traz a verdade para que a verdade possa libertá-la. Porque Jesus, ele nunca expõe ninguém para destruir essa pessoa. Ele quer tratar, quer restaurar, quer tirar o peso, quer tirar a mentira, né? Isso me toca muito, porque às vezes a gente acha que se Deus tocar em certas áreas da nossa vida, vai ser só dor, só desconforto e vergonha. Só que não, quando Jesus toca, muitas vezes vai doer sim, porque mexe com coisas profundas. Só que junto com a verdade dele vem amor, vem misericórdia, vem cura e restauração. Ele não toca na gente para afastar, ele toca para trazer a gente mais perto. E uma coisa muito linda é que aquela mulher provavelmente ela já tinha sido tão julgada, tão marcada pela própria história, tão olhada com desprezo por tanta gente, que ela foi vista por Jesus de um jeito completamente diferente. Ele viu além do rótulo, além do passado, além dos fracassos e da reputação, ele viu a alma dela. Ele viu alguém que precisava ser alcançado, que ainda tinha valor, que ainda tinha propósito e que ainda podia ser transformada. E isso é muito forte, porque o mundo costuma resumir as pessoas aos erros dela, mas Jesus não. Jesus enxerga além. Ele vê aquilo que ninguém mais vê. Ele vê o que a dor escondeu, o que as decepções sufocam. Ele vê o que os erros tentam enterrar. E o mais lindo é que depois daquele encontro, aquela mulher não saiu dali da mesma forma. Ela chegou no poço carregando, né, um vazio dentro dela. Mas ela saiu de lá carregando uma mensagem. Ela chegou com sede, mas ela saiu transbordando. Ela chegou escondida, mas voltou anunciando. A mulher que as pessoas evitavam agora corre para falar de Jesus. E isso é poderoso demais, porque quando Jesus faz alguma coisa real dentro de nós, a gente muda. E não é uma mudança superficial, uma mudança que começa dentro e é como se ele colocasse vida onde antes só tinha peso. E eu acho lindo também que a Bíblia fala que ela deixou o cântaro. Então isso fala muito comigo, porque tem encontros com Jesus que faz a gente largar aquilo que antes parecia tão importante. Tem encontros com Jesus que mudam as nossas prioridades, que mudam a nossa visão, o nosso coração. O que antes era central perde a força, porque quando a presença de Jesus nos alcança de verdade, a alma entende que encontrou algo muito maior. E talvez o que mais me toca em João 4 é isso. Jesus ele ainda continua ao encontro de pessoas sedentas. Ele ainda continua parando para falar com quem o mundo ignora. Ele ainda continua oferecendo água viva para corações cansados, feridos e vazios. Talvez hoje alguém aqui esteja ouvindo essa mensagem se sentindo exatamente assim. Cansada, sobrecarregada, decepcionada, esgotada, tentando seguir, mas com a alma seca. E eu queria te dizer como uma amiga mesmo. Jesus sabe exatamente onde você está. Ele conhece a sua história inteira. Conhece o que você não conta. Conhece suas lágrimas escondidas, suas frustrações, suas perguntas, os seus medos, suas faltas. Ele conhece suas dores mais silenciosas. E mesmo conhecendo tudo, ele continua se aproximando de você. E isso é o amor. Um amor que não foge da nossa bagunça, que não se assusta com a nossa história, que não nos trata como caso perdido. Ele senta do nosso lado do poço da dor e ele começa uma conversa que pode transformar tudo. João 4 me lembra que ninguém está longe demais para Jesus. Ninguém está quebrado demais ou errado demais. Ninguém está ferido ou desacreditado demais para viver um reencontro real com Jesus. Porque quando Jesus entra na história, o passado não tem mais palavra final.
A vergonha não tem mais palavra final. A rejeição e a dor não tem mais palavra final. Só Jesus tem a palavra final. E quando ele fala, a alma revive. Então, se eu pudesse resumir esse João 4 em uma frase, eu ia falar assim: Jesus encontra pessoas vazias não para apontar a sede delas, mas para se tornar a fonte de água viva. E talvez hoje tudo o que você precisa não é mais força, mais resposta ou mais aparência de estar bem. Talvez o que você precisa hoje é se sentar nesse lugar e deixar Jesus falar com você, deixar ele tocar o que dói, revelar o que precisa ser tratado e preencher o que há tanto tempo anda vazio. Porque depois de um encontro verdadeiro com Jesus, a gente pode até continuar no mesmo lugar por fora por um momento, mas por dentro a gente nunca mais é a mesma. Então, nossa viagem no livro de João fica por aqui e a gente se vê na próxima. Deus te abençoe.